Coração é responsável por bombear o nosso sangue pelo corpo e isso todo mundo já sabe. Mas as veias, artérias e também capilares são os caminhos onde tudo acontece. E a campanha Agosto Azul Vermelho reforça a importância de cuidar da saúde vascular. E é sobre isso que a gente conversa agora com o médico angiologista Dr. Guilherme Bicalho. Bom dia, Guilherme. Bom dia, obrigado dia. por me receberem. Bom dia a todos. Dr. Guilherme, vamos começar falando da campanha, dessa importância da campanha Agosto Azul Vermelho, que é uma iniciativa da Sociedade Brasileira de Angiologia e também Cirurgia Vascular. As doenças vasculares são doenças muito prevalentes na população em geral. Em toda a família tem alguém com algum problema vascular. Então, através dessa campanha, nós queremos conscientizar as pessoas, primeiro, para que entendam as possibilidades dessas doenças acontecerem, entendam como preveni-las e participem dos rastreamentos, para ver se a pessoa já tem algum problema que mereça atenção. E até falamos disso hoje mais cedo, né, Mari, dessa detecção precoce. Com certeza, esse é um ponto fundamental no tratamento de várias doenças, né? E esse assunto de hoje, com certeza, isso também vale muito. E dizem aí que o ser humano tem a idade das suas veias e artérias. Isso é verdade? E o que essa frase significa? Depende muito da vida que a gente leva. A gente, às vezes, vê aí nas provas dos esportes variados, pessoas com 70, 80 anos, correndo, nadando, pedalando. São pessoas que cuidaram dos seus vasos, da sua saúde a vida toda. Mas já uma pessoa que não cuida da sua saúde ou que tenha problemas genéticos, problemas familiares, pode ter as veias e artérias muito mais velhas do que a data de nascimento na carteira de identidade. Então depende muito de como nós cuidamos da nossa saúde, porque a saúde vascular depende muito do estilo de vida. E analisando o conceito em si, qualquer doença que altere e afete a integridade dos vasos sanguíneos pode ser entendida como uma doença vascular. E entre as principais doenças, vamos falar um pouquinho sobre as doenças venosas. Sim, a gente divide as doenças vasculares em venosas e arteriais, dependendo do que está sendo afetado. As doenças venosas mais comuns são as varizes de membros inferiores, que são super prevalentes na população, e a trombose venosa profunda, que é aquela doença que se manifesta com uma dor muito forte na perna, que o paciente geralmente tem que tomar anticoagulantes, que tem como principal complicação a embolia pulmonar. Vamos falar agora então sobre as doenças arteriais. O que a gente pode dizer sobre elas? Eu vou fazer uma pequena diferenciação primeiro, lembrando que as artérias saem do nosso coração em direção ao corpo, levando o sangue rico em oxigênio, e às vezes trazem esse sangue de volta. As doenças venosas, como eu falei, varizes e trombose venosa principalmente, e as doenças arteriais, quando ocorrem, elas impedem, na maioria das vezes, o sangue de chegar no local adequado. Então, elas podem acontecer em qualquer artéria, sendo mais comuns no coração, podendo causar infarto, também nas carótidas, podendo causar derrame cerebral, acidente vascular encefálico, mas também pode acontecer aneurismas cerebrais, aneurismas abdominais, entupimentos nas artérias das pernas, que vão gerar os mais variados sintomas, dependendo do local que está sendo acometido. E para a saúde vascular, doutor Guilherme, quais os impactos de quem não leva uma vida saudável, não faz exercício físico, ou então tem também comportamentos de risco, em relação com alcoolismo, cigarro? A gente sabe que um estilo de vida saudável é um efeito protetor para a nossa saúde vascular. Então, quem faz exercício, quem tem uma dieta balanceada, quem se mantém no peso, está muito mais protegido de ter infarto, de ter AVC, de ter trombose, de ter varizes, porque o corpo saudável, vamos dizer que ele é menos inflamado, então a gente também tem menos deposição de placas de cálcio, placas de colesterol nas artérias. Então, quando a gente faz exercício, a gente mantém os vasos muito mais saudáveis, fazendo com que pacientes jovens que têm esses fatores de risco possam apresentar problemas realmente muito jovens, às vezes com 40 e poucos anos. E o tabagismo é um grande fator causador de problemas vasculares, de entupimentos, surgimento de aneurismas. O tabagismo também aumenta a pressão arterial e a pressão arterial também é um grande fator causador de problemas vasculares. E muitas dessas situações que poderiam ser evitáveis, Poderiam, na maioria das vezes. Sendo por causa dos hábitos de vida, sedentarismo, uso de tabaco, uso de álcool, ou porque a pessoa tem uma doença e ela não cuida da doença. Às vezes eu tenho pressão alta, mas eu não quero tomar o remédio, eu acho que eu não preciso, ou eu tenho diabetes e não quero tomar o remédio, não quero fazer a dieta adequada. Isso vai se somando e é uma doença muitas vezes silenciosa. Quando o paciente desenvolve o sintoma, já é porque aquele entupimento cresceu demais, ou porque aquela plaquinha lá no coração, na artéria coronária,
já está começando a fazer aquela dorzinha no peito ou até um infarto fulminante. Por isso que a gente tem que se prevenir e pesquisar se tem alguma doença. Nesse contexto todo, qual que é o valor do sono reparador? Muito importante. Quem dorme mal, geralmente no dia seguinte come mais, tem a pressão mais alta. As pessoas que roncam à noite, que têm a apneia do sono, tendem a ter a pressão mais alta também. Então, outro fator que a gente deve atentar. E quando a gente dorme mal, a gente geralmente não consegue ter um dia muito bom. A gente fica mais estressado, isso libera hormônios que antigamente eram hormônios que a gente usava na natureza para situações de estresse, né? Então, hormônios como adrenalina, cortisol, que fazem aumentar a pressão, fazem aumentar a glicose. Então, é como se fosse um ciclo vicioso. A atenção à saúde do sono também é muito importante para a gente ter uma saúde em geral melhor. Realmente, essa saúde vascular, ela vem como consequência das escolhas feitas durante toda a vida, né? Sim. E todos os dias. Na maioria das vezes. Tem alguns pacientes que têm doenças genéticas que geram aneurismas muito jovens, ou pessoas que têm predisposição familiar a ter infarto, mas isso aí é a minoria dos casos. A maioria dos casos depende mesmo do nosso estilo de vida. E considerando até essa questão da predisposição familiar, a Maria Alice, de Juiz de Fora, ela diz o seguinte: minha mãe tinha muitas varizes. Eu tenho mais chance de ter também? Infelizmente, sim. Infelizmente, sim, Maria. É muito comum que o paciente que tem varizes tenha já alguém na família com história de varizes, alguém que já operou. Então, se você está começando a ter varizes, vale a pena trocar uma ideia com um especialista. E até mesmo se ela não tiver ainda varizes, já vale buscar simplesmente pelo fato de a mãe ter tido Se ou ela ainda não cedo tiver demais? nenhum sintoma, não tiver a perna inchada, ou ao olhar para as pernas não tiver com vasinhos e varizes, tudo bem, pode aguardar. Mas, se ela começar a ter algum sintoma que possa lembrar que tem varizes, cansaço na perna, peso, perna inchada no final do dia, vale a pena. Você falou um pouco sobre os danos causados pelo estresse, né? Sobre os impactos do estresse na nossa saúde vascular. Ele pode, a longo prazo, causar danos irreversíveis? Pode, ao fazer a pessoa ficar sempre hipertensa, a pessoa sempre dormindo mal, a pessoa estressada geralmente não consegue se cuidar, é um dos motivos pelo que faz ela também estar estressada, e isso vão acontecendo os danos lentos à saúde, a hipertensão, que é uma doença silenciosa. Às vezes o estresse a gente desconta muito na comida e chega em casa, hoje eu tive um dia estressante, vou chegar em casa e vou ter uma recompensa aqui, vou comer bastante. Então aí às vezes junto com o estresse, a pressão alta, aumento de peso, e esses sim vão trazer problemas. Isso mostra também a importância do cuidado no aspecto psicológico, né? Porque Sim. às vezes uma psicologia, uma vida ali emocionalmente desequilibrada leva a tantos outros desequilíbrios, né? A Beatriz Barbie, ou Barbie, não sei a pronúncia, de qualquer coisa você me corrige, Beatriz de BH, ela disse o seguinte: eu fiz uma cirurgia no joelho e tive trombose, mas sou nova, tenho 25 anos. O médico não pediu para eu tomar injeção. Eu já tinha casos na família. Era necessário? Ela quer saber se esse contexto dela aí, considerando também a idade, 25 anos, algo poderia ter sido feito de forma diferente. Beatriz, no seu caso, eu não tenho como saber qual cirurgia foi feita e qual foi o período de imobilização depois da cirurgia, que é um dos fatores que nos faz dar anticoagulantes no pós-operatório para prevenir a trombose. Então a gente tem vários meios de prevenir a trombose, seja com anticoagulante, seja com uso de meia elástica, seja com sair da cama o quanto antes depois da cirurgia. Nos pacientes que têm múltiplas histórias de trombose na família, tem alguns casos que a gente pode investigar a presença ou não de trombofilias, que são doenças que fazem o sangue coagular mais fácil. Não sei se isso era indicado no seu caso, porque a nossa história aqui é curta, que você nos passou. Mas nem todo paciente que tem trombose tem trombofilia. Então é muito comum que depois de um procedimento aconteça a trombose, porque um dos fatores de risco para a trombose são procedimentos que o paciente tem que ficar horas deitado ou horas deitado no pós-operatório. Então, realmente, você precisa, para responder a sua pergunta, a gente precisaria de uma análise um pouquinho mais profunda. E aí, nesse caso, seria interessante, até mesmo diante dessas dúvidas, ela buscar por um especialista? Acho que sim, principalmente por causa dessa história familiar. Porque no seu caso, Beatriz, se você tiver uma doença que faça o seu sangue coagular um pouco mais fácil do que a população, talvez você tenha indicação de tomar um anticoagulante por mais tempo. Até para também prevenir possíveis outras situações, Exatamente. né? E ter essa orientação Sim. do médico em caso de uma outra cirurgia, de uma outra situação Sim. parecida, nós já poder ter
essa confiança, nessa segurança de poder dizer, olha, tem orientações médicas assim, minha condição é essa, porque a dúvida muitas vezes é um ponto também que faz com que a gente se sinta um pouco inseguro, né? Sim, com certeza. A gente confia no médico, no profissional que está ali atendendo a gente, porque sabe mais que nós somos leigos, Sim. mas ter essa informação sobre a nossa própria saúde, nossas próprias condições, com certeza ajuda a gente a se sentir muito mais seguro nesses momentos de saber realmente essa pessoa está seguindo o que é melhor para mim ou não. Vale aqui talvez a orientação de um outro profissional para ter essa garantia. Né? Casos como o da Beatriz são muito comuns. A gente atende muitos pacientes que vão fazer alguma cirurgia e que o colega pediu a nossa opinião para ajudar nesse período pós-operatório, para evitar problemas. Então, para todos os pacientes que forem fazer algum procedimento, não é que todos os pacientes precisam ir no angiologista antes, mas perguntem para o seu cirurgião como estamos prevenindo a minha trombose no pós-operatório? Como que a minha trombose vai ser prevenida? Porque realmente é muito comum no período pós-operatório. Chegou mais uma pergunta também sobre trombose, da Thaís Cristina de Barra Mansa. Ela diz o seguinte: tive trombose e foi tratada, mas ainda continuo sentindo muita dor na perna. É normal? Thaís, infelizmente é normal. A trombose ocorre quando forma-se um coágulo dentro de uma veia e o mais comum é que isso aconteça nas veias das pernas. Só que nem sempre essa veia volta ao normal, como ela era antes da trombose. E esse processo chama recanalização. Nem todo paciente acontece a recanalização e pode-se continuar com sintomas por um tempo. Se essa trombose tem pouco tempo, você ainda tem espaço para melhora. Mas se tem muito tempo, troca uma ideia com o seu médico, troca uma ideia com o especialista para ver o que pode ser feito no seu caso. E parece realmente que trombose é algo que mexe aí com o nosso público, Sim. porque recebemos mais uma mensagem da Luciana de Juiz de Fora. Ela quer saber se a trombose tem relação também com anemia. Não necessariamente, a não ser em casos de uma anemia aguda, no pós-operatório, que o paciente perdeu muito sangue, ele fica mais propenso a ter uma trombose também. Mas o paciente que tem uma anemia, vamos colocar assim, anemia da mulher, às vezes que perde muito sangue no período menstrual. Não necessariamente ela tem chance aumentada de ter trombose. A Thaís Cristina, que perguntou sobre sentir dor mesmo depois de ter feito o tratamento da trombose, e você explicou um pouco, né, sobre essa questão. E quando que a dor deixa de ser normal? Seja por questão do tempo, da intensidade, tem como a gente saber, tanto na trombose quanto outras doenças vasculares, em que momento que realmente está ali fora do que é considerado normal. Quando procurar ajuda. Exato. Sim. É muito comum a gente ter dores nas pernas. Um dia inteiro que você ficou em pé, um dia quente, ou depois de ter feito um exercício físico, ou ter arrastado um móvel em casa, fez esforço, isso todo mundo tem. Essas dores que merecem ajuda médica, no caso da trombose, é uma dor súbita, que geralmente acomete uma perna só. Então a pessoa fala, naquela hora, eu sei exatamente onde eu estava na hora que começou a doer. É uma dor bastante intensa, acompanhada de inchaço, muitas vezes a perna vermelha. Esses sintomas são os sintomas da trombose venosa. Tem uma outra dor vascular que é muito importante nas pernas, que são os pacientes que têm menos sangue chegando na perna por causa dos entupimentos. O coração bate, mas o sangue não consegue chegar nas pernas porque as artérias que eram para levar o sangue já estão entupidas. Então, esse paciente geralmente sente dor quando faz exercício. Então, o paciente anda, quando começa a andar, anda 100, 150 metros, a perna dói. Então, o paciente tem que parar, esperar a perna melhorar e depois continuar andando. Aquela caminhada parcelada. Então, significa que não está chegando sangue suficiente para o músculo conseguir te levar para frente. E esse pode ser um sinal de que há entupimentos nas artérias. E essa é uma dor generalizada que toma conta da perna inteira ou numa área só, ou às vezes só os pés? Essa Como é dor geralmente é mais na panturrilha e pés. Essa dor do paciente que tem os entupimentos. A dor da trombose venosa pode ser na panturrilha, na coxa, na perna toda. Depende muito da localização de onde se formou aquele coágulo dentro da veia. Mas eu acho que talvez o grande diferencial seja isso, não é uma dor gradativa, né? Quando ela vem, a pessoa sabe exatamente quando aconteceu. A outra dor dos entupimentos é uma dor que a pessoa às vezes vai até acostumando. Ela vai se instalando, a pessoa com o tempo vai andando cada vez menos sem perceber, porque a perna incomoda. E qual que é a importância, doutor Guilherme, também da saúde, da alimentação saudável, na verdade, do controle do colesterol, quando a gente está falando de saúde vascular? As artérias, nesse caso a gente não está falando de veias, mas sim de artérias. O paciente que tem colesterol alto, triglicérides alto, tem mais chance de que esse colesterol se deposite nas paredes das artérias. E esse colesterol vai se depositando e estreitando o tamanho da artéria. Então tem menos espaço para o sangue passar. Isso pode acontecer, como eu falei um pouco mais cedo, em qualquer artéria. Pode acontecer nas artérias coronárias do coração, nas artérias carótidas que levam sangue para o cérebro, nas artérias das pernas. E aí, dependendo da artéria que estiver entupida, a gente vai ter um sintoma. No coração é um infarto.
na carótida é o AVC, na perna são as dores nas pernas. E ainda tem a possibilidade dos pacientes que têm colesterol alto de desenvolver os aneurismas de aorta, na aorta abdominal, e também aneurismas cerebrais, que são doenças muitas vezes silenciosas. Tá falando sobre várias questões aí que impactam essa questão, que às vezes favorecem, agravam ou favorecem o surgimento desse tipo de doença, questões genéticas, questões de saúde, de estilo de vida, né, que são fundamentais nessa questão. Mas e a Covid-19? Pessoas contaminadas com a Covid ou que já tiveram a Covid, têm maior chance de desenvolver trombose ou outras doenças? Infelizmente, a Covid é uma doença trombogênica, então é muito comum que o paciente com Covid tenha tromboses venosas e arteriais, mas principalmente nos casos mais graves. Os pacientes com Covid leve, a maioria deles não tem necessidade de tomar anticoagulante, mas já o paciente internado, a gente coloca sim um anticoagulante para diminuir a chance desses pacientes fazerem trombose. E a nossa telespectadora de Contagem, a Débora, ela quer saber qual a relação da trombose com anticoncepcional. Essa relação existe, os anticoncepcionais aumentam discretamente a chance do paciente ter trombose. Então, infelizmente, é comum que pacientes jovens, sem outros fatores de risco, apresentem trombose venosa. E aí, quando você vai ver, o único fator de risco é estou tomando anticoncepcional. Nesses casos, a gente desaconselha o uso desse método contraceptivo, anticoncepcional, para aquela paciente. Então, por sorte, a gente tem vários métodos contraceptivos. Na paciente que toma o anticoncepcional oral e tem trombose, a gente pede para que troque de anticoncepcional, porque aumenta sim o risco. E as varizes também podem ser agravadas ou causadas pelo anticoncepcional? Também, porque o anticoncepcional, devido às oscilações hormonais, as nossas veias têm receptores hormonais. Então, pode ser que a paciente que toma anticoncepcional desenvolva as varizes mais rápido ou em maior quantidade. E a Cláudia de Betim, ela pergunta quais são as principais causas do aneurisma. As principais causas dos aneurismas, lembrando que os mais comuns são os cerebrais, depois os da aorta abdominal. As principais causas do aneurisma são os fatores de risco mais comuns: a idade, pressão alta, tabagismo e colesterol alto. E falando agora um pouco da gravidez, né? As gestantes sofrem aí com algum problema vascular com mais frequência, tem maior risco, algum cuidado específico que as gestantes devem ter com relação a isso? Com certeza. O mais comum da gestante é ficar com as pernas inchadas, principalmente ao final da gravidez. Porque o útero, à medida que ele cresce, o bebê dentro do útero, eles pesam em cima das veias que drenam o sangue das pernas. Então esse sangue fica com um pouco mais de dificuldade de ser drenado, e é comum que a grávida tenha as pernas inchadas. Junto a isso, por alterações que acontecem nos fatores de coagulação da grávida, é um período de maior propensão à trombose venosa. Então a grávida deve, sempre que possível, manter-se bem hidratada, não ficar parada muitas horas seguidas, inclusive no período da amamentação, no pós-operatório, no pós-parto ali imediato. Amamentação que às vezes a grávida não, porque agora o neném já nasceu, né? A lactante vai dar de mamar ao neném na poltrona, isso é muito comum. Então, movimente as pernas um pouquinho, se der, levanta um pouquinho, para não ficar muitas horas ali com o neném no colo e a perna para baixo, porque é um período de maior propensão à trombose venosa, sim. E deitar com as pernas para cima é uma boa orientação para quem sofre de pernas inchadas? É uma ótima orientação, ótimo, porque isso vai ajudar a que o sangue volte mais rápido para o coração. Até para quem é grávida, quando for sentar, às vezes colocar a perna para frente em cima de um banquinho, ou deitar mesmo com a perna elevada. E a gente falou de vários pontos que envolvem o público feminino, né? A questão do anticoncepcional, gravidez, mas e os homens, doutor Guilherme, eles também podem ter varizes? Podem ter varizes, tem varizes pra caramba. Só que as mulheres se cuidam mais. Então é muito comum o homem deixar aquela veia ficar imensa na perna, mesmo com sintomas, às vezes resistente ao tratamento. E uma questão comum que às vezes esconde as varizes do homem é que o homem geralmente não tira os pelos das pernas. Então as varizes estão ali escondidas, aí quando a gente às vezes vai fazer um procedimento e pede para o paciente depilar a perna, aí ele fala, nossa, mas como eu tinha varizes e não sabia. Isso é muito comum. Os homens também estão muito sujeitos a terem varizes, também devem se cuidar no que diz respeito a essa doença. Então, ainda que elas fiquem bem camufladas, diante de qualquer dor, é importante buscar ajuda profissional para talvez descobrir que tem algum problema, né? Sim, a dor das varizes pode acontecer a palpação delas, às vezes a perna dói no final do dia, fica latejando. E se você tem, quando você olha para sua perna ou coloca a mão,
aquelas monte de bolinhas macias que você aperta, elas afundam, você provavelmente está com varizes. Com certeza, a gente reforçar essa questão do cuidado masculino é muito importante. Sim, sempre, com certeza. porque a gente percebe até mesmo que a gente recebe mais perguntas, às vezes, de mulheres, Sim. quando o assunto é saúde, Sim. do que de homens, né? Porque, às vezes, até mesmo por essa questão de ter mais essa atenção, né? De ter mais essa questão de... Esse olhar atento. Esse olhar né? atento e de perceber, tipo, olha, tem alguma coisa aqui que eu tô percebendo de diferente, vou aproveitar para mandar a minha pergunta. Todo mundo pode mandar pergunta, minha gente, inclusive deve, homens e mulheres, sobre esse e sobre outros assuntos relacionados à saúde, sobre qualquer outra coisa, porque todo mundo deve se cuidar e é justamente esse cuidado que vai fazer a diferença nessa questão de um diagnóstico precoce, que é Sim. fundamental para um tratamento de sucesso dessas doenças, para evitar que elas evoluam para algo mais grave, né? E diminuir um pouco esse índice que é tão comum, nessa incidência tão grande de doenças Sim, vasculares, né? sim. E a gente recebeu uma mensagem, inclusive, de um homem que está Excelente. muito atento. Joviano Souza, ele mandou informações úteis e gratuitas. Excelente. Muito obrigada pela sua mensagem. A gente fica muito feliz de estar sendo esse suporte, né, de informação para o nosso público, né, Mari? É isso aí, tá chegando... Opa, tá chegando mais pergunta do pessoal de casa aqui. O tablet de tecnologia hoje não tá me ajudando, então eu vou gente. seguir daqui enquanto você se ajeita daí, parceira. Maria Helena, de Juiz de Fora, doutor Guilherme, ela diz: tem 3 dias que a minha perna tá vazando um líquido, tenho insuficiência crônica. O que devo fazer? A insuficiência venosa crônica é uma doença que faz com que os líquidos não sejam bem, eles não retornem bem da perna para o coração. Então, com o tempo, essa perna vai inchando, às vezes vai até trocando de cor, escurecendo. Esse líquido vazando geralmente representa que a perna está tão inchada que o líquido rompeu a pele e está começando a vazar. Para os pacientes que têm essa insuficiência venosa crônica, tem que buscar um especialista, ver se está tendo alguma complicação. Muitas vezes, quando está saindo muito líquido, vazando líquido, pode ter uma infecção associada, que é a erisipela. Então, procure seu especialista. Por enquanto, elevar os membros pode ajudar bastante. Deitar com a perna para cima para ajudar esse líquido a drenar de volta para o coração para a perna ficar um pouquinho menos inchada. E a pergunta da Jennifer de 3 pontos é uma pergunta fundamental. A gente sempre reforça com relação a assuntos relacionados à saúde, que hoje com certeza tem muita importância a gente sempre repetir, reforçar, que é a importância de ter uma vida saudável para evitar esses problemas. Então vamos falar mais um pouco sobre hábitos e a importância desses hábitos para a prevenção. Quando a gente olha para um paciente saudável, ele está prevenindo todas as doenças vasculares. Se a pessoa está magra fazendo exercício, ela está diminuindo a chance de ter varizes, de ter as pernas inchadas, aumentando a massa muscular, melhorando o retorno venoso, diminuindo a chance de ter trombose. Ela está fazendo exercícios físicos, ela está diminuindo o peso, diminuindo o colesterol, diminuindo a glicemia, prevenindo diabetes, diminuindo a pressão arterial, que são todos fatores de risco para o surgimento de doenças arteriais. Essas sim gravíssimas, né? A gente sabe que o infarto e o AVC são as doenças que mais matam no Brasil e no mundo. E a prevenção é essencial, porque muitas vezes a gente acha que só vai acontecer com as outras pessoas. E a gente se mantém sedentário, pressão alta, não toma as medicações. É importante que a gente consiga aliar ao nosso estilo de vida o exercício físico e uma dieta adequada para prevenir esses problemas. E a gente está recebendo várias mensagens também do nosso público falando sobre coração. Então a gente só não vai responder agora para não perder muito o foco da nossa pauta de hoje, mas fiquem tranquilos que logo, logo isso vai ser assunto aqui também no Manhã Diversa. A gente escuta o nosso público, né, Bárbara? A gente percebe aí os assuntos que o pessoal tem interesse As de saber mais, as preocupações, inclusive a gente aceita sempre sugestões de pauta do nosso público sobre assuntos, né, que estão aí gerando dúvidas e que são interessantes a gente trazer aqui no programa. Então estamos atentos e as perguntas vão ser respondidas aí num outro momento, né? Verdade. Falamos, né, do que fazer, que é essa questão dos hábitos saudáveis, e também, doutor Guilherme, o que não fazer. Tem algum exemplo, por exemplo, de tipo de alimentação que a gente deva evitar quando a gente fala de saúde vascular? Esse tipo de coisa não é indicado. Comidas muito doces, muito salgadas, que vão contribuir para o aumento da pressão, para o aumento da glicemia, as frituras, que vão contribuir para o aumento do colesterol. Lembrando que isso tudo é uma construção, né? Não vou fazer uma dieta super restritiva por um mês. Às vezes a gente vê atualmente informações difundidas erradas, que prometendo milagres em um mês, medicações e chás, quando na verdade o ideal é que a gente tenha uma boa relação com a nossa alimentação para evitar os alimentos que a gente sabe que fazem mal. Claro, de vez em quando a gente vai no aniversário ou vai comer alguma coisa na rua porque não deu tempo de preparar uma coisa mais saudável em casa, mas o mais importante é a construção de uma alimentação saudável na nossa relação com a alimentação no dia a dia.
e os alimentos que a gente sabe não serem tão saudáveis, a gente evitar e deixar realmente para um momento de exceção. Equilíbrio é tudo, né? Muito importante Sim. a gente ter essa noção de que isso vale para qualquer coisa e a gente tem que pensar isso na nossa alimentação, no nosso estilo de vida, de combinar aí essas coisas, todas essas coisas que são tão importantes e os verdadeiros remédios, né, Bárbara? Alimentação saudável, atividade física, né? Hábitos saudáveis no geral, evitar o estresse, um bom sono, tudo isso contribui aí, são os verdadeiros remédios. Hidratação, nossa aguinha aqui também está sempre ao lado. Prevenção aí de várias doenças e que vale também para todas essas que a gente falou aqui hoje, esclarecendo também as dúvidas do pessoal de casa. Muito obrigada pela sua participação aqui com a gente hoje. Eu que agradeço. O pessoal realmente mandou bastante pergunta, teve, como a gente disse, algumas de perguntas. vários cantos, 3 pontos, Juiz de Fora, Betim, Contagem. É isso aí. Muito obrigada, doutor, por ter vindo conversar com a gente. Muito obrigada a todo mundo que mandou aí mandou perguntas, né, pro nosso WhatsApp, pro YouTube, enfim, a gente adora receber tudo. Muito obrigada por volte sempre. Volte Obrigado. sempre, Bom dia as a portas todos. estão Obrigado. abertas. Obrigada.